Bom, nessa questão, nós temos que f de x igual a ax menos 8. E ele quer saber o menor valor inteiro positivo possível para A, de maneira que f de 1 seja maior do que 1. Bom, inicialmente nós temos que calcular o valor de f de 1. Como que a gente vai fazer isso? Muito simples. Nós vamos aqui ao lado, vamos calcular o f de 1. Basta que a gente substitua o 1 aqui no lugar do x. f de 1 vai ser simplesmente a vezes 1 menos 8, ou seja, o f de 1 é a menos 8. Vou dar um destaque nesse resultado aqui. O f de 1 é a menos 8. Então, eu vou pegar esse valor e substituir aqui. Então, nós temos f de a menos 8 é maior do que 1. Entretanto, o f de qualquer coisa, essa coisa entra no lugar do x. Então, eu vou pegar a menos 8 e vou colocar no lugar do x. Então, o que será f de a menos 8? É a que multiplica a menos 8, menos 8, isso tem que ser maior do que 1. Então, nós vamos ter aqui a ao quadrado menos 8a. Esse menos 8, quando a gente junta com menos 1, vai dar menos 9, maior do que 0. Observe que isso aqui trata-se de uma inequação do segundo grau. Vou até escrever isso aqui. Ou inequação quadrática, termo técnico mais adequado. Uma inequação quadrática. Para a gente poder resolver uma inequação quadrática, a gente tem que fazer duas coisas. Nós temos que achar as raízes e fazer o chamado estudo do sinal. Como que é isso? Primeiro vamos calcular as raízes. Observe que é como se fosse, vamos tratar isso aqui como se fosse uma equação cuja variável é a. Para a gente poder calcular as raízes, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Raízes. Delta é igual a b ao quadrado, vai ser menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 9. 64 mais 36 igual a 100. Então, o a, lembre-se que na verdade a variável é a. Então, vai ser igual a 8 mais ou menos raiz quadrada de 100, que é 10, sobre 2. Então, eu tenho dois a's possíveis. O a pode ser igual a menos 1, ou então o a pode ser igual a mais 9. Eu achei as raízes. Então, agora nós vamos fazer o estudo do sinal. A gente vai fazer aqui o correspondente ao eixo x, mas lembre-se que ao invés de x, a variável é a. Então, estou colocando o a aqui. É uma parábola com a boca para cima, porque o coeficiente, o que multiplica o termo de segundo grau é positivo. Eu coloco as raízes, menos 1 e 9. Então, com isso, a gente tem o estudo do sinal. Aqui é mais, aqui é menos e aqui é mais. Então, agora ele quer saber o menor inteiro positivo possível. Observe que a gente quer os pontos nos quais, para os quais o a é maior do que 0, é positivo. Então, as soluções, tecnicamente falando, devem ser nesse intervalo antes do menos 1 e depois do 9. Bolinha aberta no menos 1 e aberta no 9. Por quê? Porque não inclui esses extremos. Só que ele quer o menor valor inteiro positivo. Então, a gente descarta essa região aqui, porque ela é negativa. Então, eu quero o menor inteiro positivo. Como não pode ser 9, o menor inteiro positivo que encaixa aqui é 10. Observe que 10 ele é um múltiplo de 5, o que corresponde à alternativa D de dado.